Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz que ele se fez de tudo para com todos, para de todos os modos ganhar alguns. A gente tem que lembrar qual é o contexto em que Paulo falou estas palavras. Ele estava se referindo ao conflito entre judeus e gentios que havia na igreja apostólica no século I. Os primeiros cristãos eram judeus, creram em Cristo, mas alguns continuaram a guardar a lei de Moisés. E essa lei impedia que o judeu tivesse comunhão com os gentios, especialmente as leis dietárias, que diz respeito à dieta dos judeus. Os judeus não podiam comer carne sacrificada a ídolo, não podia comer carne de porco, não podia comer sangue. Havia uma lista de animais considerados impuros. Já os gentios, que não eram judeus, eles comiam todo esse tipo de coisa. E aí como fazia na igreja, não é? Como é que fazia para evangelizar estas pessoas? Paulo então ele disse que quando ele estava entre os judeus, ele se comportava como judeu, ele seguia a dieta dos judeus, ele seguia o cardápio judaico que era oferecido. Mas quando ele ia pregar o evangelho entre os não-judeus, então ele estava aberto para comer aquilo que era colocado na mesa, sem nunca perguntar qual a origem, o que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 10. Então isso significa apenas que naquilo que é neutro, aquelas coisas que não têm implicações morais e espirituais, eu posso abrir mão ou posso praticar se a conveniência missionária assim exigir. Então, se você vai evangelizar determinados grupos étnicos, sociais, culturais, e é necessário uma contextualização, uma adaptação, sem que estejam envolvidos princípios da palavra de Deus, então certamente eu posso me adaptar. Agora, por exemplo, se você vai evangelizar prostitutas, isso não quer dizer que você vai ter que se prostituir para poder se aproximar desse pessoal. Se você vai evangelizar drogados, não quer dizer que você vai ficar drogado para evangelizar esse pessoal. Eu estou apenas dizendo que esse princípio da contextualização, que está lá em 1 Coríntios 9, se aplica somente quando não estão envolvidos princípios morais e espirituais da palavra de Deus.